Mais um devocional intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Bem-vindo a esse ambiente profético. Eu creio que hoje o Senhor vai te pegar. Nós estamos aqui estudando Gálatas. Hoje, na realidade, nós vamos entrar no capítulo 1, porque ontem a gente deu apenas uma introduçãozinha, uma breve introdução, né? Estudamos um pouquinho de onde veio Gálatas, um pouquinho sobre Paulo. Gente, mas como eu falei, se você tem oportunidade, mergulhe mais, estude mais, tire suas dúvidas, não fique só naquilo que eu tenho falado aqui, porque na realidade, como eu falei, eu estou aprendendo assim como vocês. O Senhor nos constrói todos os dias. Então, é uma oportunidade que Ele nos dá a cada manhã de aprender um pouquinho mais sobre Ele. E em Gálatas, a gente vai aprender a diferença do verdadeiro e do falso evangelho, que muitas vezes tem pessoas aí fora querendo que a gente engula a todo preço. Mas vamos lá então, você já está com a sua caneta, o seu caderno e a sua Bíblia aí? Pegou tudo? Vamos lá? Então, Gálatas 1, tudo preparadinho, tá com seu cafezinho aí nesta manhã preciosa. Anote aí, Gálatas 1, do 1 ao 10, eu vou estar lendo na NAA. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gente, olha isso, como é pontual. O qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, gente. Anátema, amaldiçoado. Ele está dizendo, olha, até eu, se chegar aqui e pregar um evangelho diferente, vocês não aceitem. Que eu seja amaldiçoado se eu falar aquilo que não é da palavra de Deus. Uau, olha que forte isso. E lá no início vocês percebem que ele começa ali, Paulo, apóstolo. Apóstolo quer dizer que é levantado pelo próprio Deus. Entendem isso? Ele era realmente um apóstolo. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Ele frisa mais uma vez isso. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eita! Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Gente, esta pegou, né? Uau! Vamos lá, devagarinho. O testemunho de conversão do apóstolo Paulo. Paulo usa o seu testemunho para nos dizer que o verdadeiro evangelho é o da graça. Não é o que muitas vezes pessoas querem nos ensinar por aí. Ele ensina e ele frisa que é necessário que vivamos o evangelho verdadeiro para que a gente possa desfrutar a verdadeira liberdade. Não tem como nós vivermos um evangelho que não é verdadeiro e ser livres. Ele frisa isso bem claro. Tanto que ele diz, né? Acaso eu estou aí me preocupando em agradar pessoas? Se eu tivesse preocupado em agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Uau! Muitas vezes existem, infelizmente, pessoas que se preocupam mais em agradar as pessoas com aquilo que está pregando do que agradar o próprio Deus. E este não é o evangelho verdadeiro. A gente deve honrar, amar as pessoas, sim. Mas
pregando o evangelho verdadeiro. Anote aí, o evangelho verdadeiro é o único que nos dá a liberdade verdadeira. Ele era um judeu que perseguia os cristãos. Gente, nós tivemos um paninho de fundo ontem, dá para ter uma noção. Mas quando ele estava a caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, lembra que a gente aprendeu isso ontem? Por que me persegues? Gente, por que será que Jesus escolheu Paulo? Pela bondade dele que não era, né? Ele matava os cristãos. E ele era um judeu convicto. Vocês lembram que a gente aprendeu? Ele tinha convicção de que ele tinha que matar os cristãos em nome do Deus dele. Até que o Senhor chegou e abriu os olhos dele. A graça, e somente a graça de Deus, o escolheu. O amor que Deus tem por nós e teve por Paulo. Esse amor que nos escolhe. É esse amor que vem dele que nos escolhe. Porque Deus é amor. E nesta manhã ele te diz: eu te escolhi. Filho, filha, eu te escolhi. Mesmo diante de suas mazelas. Não existe nada que você faça ou deixe de fazer que eu vá te amar mais ou menos. Eu te amo e eu te escolhi. E eu não terminei com você. Eu ainda tenho muita coisa para fazer em você e através de você. Mas você tem que se submeter a mim, assim como Paulo se submeteu. Deixe eu te transformar. Uau! Voltando aqui, ele começou a visitar uma cidade juntamente com Barnabé, né? Seu companheiro de ministério. Aliás, aquele que cuidou de Paulo, né? Gente que investiu nele sem se importar quem ia aparecer. Uau! Gente, como eu sou grata. Eu sempre falo para vocês que eu tenho uma amiga que antes de ser minha amiga, ela é amiga de Jesus, que pagou o preço por mim, que me gerou, que cuidou de mim. Ela é minha Barnabé. Obrigada. Obrigada por cuidar tanto de mim, por me amar tanto. Essa é minha amiga lá no início da minha conversão. Quando ninguém mais queria olhar para mim, ela olhou para mim. Glória a Deus por isso. O nome dela é Jaque, a minha preciosa amiga, meu Barnabé. Quando as pessoas olhavam para mim e diziam: ali é só uma menina depressiva que não tem nada, ela dizia: Lani, o Jesus que me encontrou, que me escolheu, ele te escolhe, ele te ama como você é. E não porque você é cheia de qualidades, mas porque você é filha, porque ele é amor. Talvez você nesta manhã está aqui, olhando para você e dizendo assim: Lani, você não me conhece, eu não tenho nada de bom. E nós não temos mesmo nada de bom. O que tem de bom em nós vem de Jesus. Não tem nada que a gente faça que vai fazer ele deixar de nos amar. E ele te ama, e ele te escolheu como ele me escolheu naquele dia, como ele escolheu o Paulo, como ele escolheu o Barnabé, como ele escolheu a minha amiga Jaque. E eu tenho certeza que você tem um Barnabé, uma Jaque na sua vida, que gera. E se você se sente só, achando que não tem ninguém assim, o Senhor Jesus te pega no colo. E Ele mesmo te chama pelo nome e te atrai para pertinho dele. Uau, gente, a presença de Deus está tão forte aqui. Estou lembrando do dia que Ele me resgatou. Glória a Deus, meu coração é tão grato por isso. Que você possa fechar os seus olhos um minutinho e lembrar e ser grato pelo dia que Ele te resgatou. Porque muitas vezes a gente é encontrado por Ele, se converte e daqui a pouco já acha isso natural. Não é natural, não. Ele nos escolheu, Ele nos ama e isso é extraordinário. Seja grato porque Ele te resgatou. Seja grato porque Ele te resgatou. Mesmo passando por problemas, seja grato, celebre o não, deixe Ele te construir. Eu tenho aprendido tanto isso, a celebrar o não. Às vezes você está se sentindo sozinho, rejeitado. Não pergunte mais para Deus o porquê, mas para que isso serviu na sua vida. Para que isso vai servir? E eu tenho convicção no meu coração que você vai sair desse lugar muito melhor. Trabalhada por Deus, deixando que Ele
Deixe que esse verdadeiro evangelho de amor entre no seu coração e pegue cada pedacinho dele e transforme a maneira dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos voltar aqui para a história. E, gente, vou falar um pouquinho de Barnabé. Ele foi um membro da igreja primitiva de Jerusalém, né? A gente não ouve falar tanto assim de Barnabé, mas de Paulo. Porque a gente percebe que no início era Barnabé e Paulo, depois foi Paulo e Barnabé. Mas isso não mudou nada no coração deles, porque eles sabiam quem eles eram. E você e eu precisamos saber quem nós somos em Cristo e basta. Ele, então, como eu falei, ele foi um membro da igreja primitiva de Jerusalém, descendente da tribo de Levi, originário de uma família sacerdotal judaico-cipriota. Poucas pessoas se lembram, mas Barnabé foi um nome dado pelos apóstolos. Na realidade, o seu nome verdadeiro era José. Se você quiser constatar isso, está lá em Atos 4,36. Lucas interpreta o nome de Barnabé como filho da consolação. Olha, gente, quando ele olhava para Barnabé ou quando ele olhava para José, ele disse, não, vamos mudar esse nome aí, o nome dele é filho da consolação, o nome dele é Barnabé, ou filho da exortação, filho da consolação. Em Atos 4,36, somos informados que Barnabé vendeu uma propriedade, talvez lá em Chipre, e trouxe o dinheiro da venda, olha o coração desse homem, do imóvel aos apóstolos, para que as necessidades dos membros mais pobres da igreja de Jerusalém fossem supridas. Aleluia. Eu sempre falo, né, que olhando para homens e mulheres de Deus, com o coração apaixonados por Deus, esses homens e mulheres sempre vão nos inspirar. Esses homens e mulheres vão mexer em nós, fazendo com que a gente queira ser mais parecido com eles, que são mais parecidos com Cristo. Percebam que em suas cartas, Paulo sempre foi tão gentil. Só que aqui em Gálatas, ele fica, né? Lembra que ele falou assim, eu tô assustado, tipo assim, né? Ele fica admirado e aparentemente muito irado com o que vê. Ele diz assim, não é possível que vocês que aprenderam o evangelho verdadeiro estão aí se deixando levar por esse vento de doutrina de um evangelho que não é real e muitos até ensinando esse evangelho que não é verdadeiro. Nessa carta aos Gálatas, ele chega bem firme. Ele diz, ele chega em Gálatas e fala do evangelho genuíno e eles prontamente ouvem e recebem muito bem. Só que depois dele chega ali um falso doutrinador e eles se corrompem rapidamente, rejeitando inclusive o que Paulo falava. Então nós temos que ver como é que está o nosso coração para ver se nós não estamos como esses cidadãos de Gálatas. Se nós não estamos como aquele povo lá. Que vem um fala uma coisa, a gente ouve, vem outro fala outra coisa e a gente ouve. Por quê? Porque a gente não se deixou ser transformado pelo evangelho verdadeiro. Porque quando o evangelho verdadeiro nos encontra, ele transforma a gente de dentro para fora. E não é qualquer ventinho que vai nos tirar dali, não. O amor do Pai está impregnado em nós, como nós temos quando a gente tem esse encontro com essa liberdade do evangelho verdadeiro. A gente sabe prontamente o que nós devemos fazer é mergulhar na palavra. Gente, esses homens estavam dizendo ali na cidade de Gálatas que para que Jesus amasse as pessoas, ou que para Jesus hoje nos amasse, eles teriam que fazer alguma coisa para que Jesus os amasse. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Eu não preciso ser bonzinho para Jesus me amar. Eu não preciso namorar com santidade para Jesus me amar. Eu não preciso isso e aquilo outro. Alan, então quer dizer que pode ser de qualquer jeito? Não. Erra também quem pensa dessa forma. A gente sabe que o ponto crucial, central da vida de um cristão é honrar e obedecer a Deus acima de tudo. No entanto, esses homens diziam que para que Deus amasse a gente mais, a gente precisava obedecer certas regras humanas. Use isso, faça aquilo, fale assim.
E na realidade, o apóstolo Paulo, ele nos ensina o verdadeiro evangelho. Porque a partir do encontro com esse verdadeiro evangelho, eu vou ter um namoro santo. Eu vou querer ser uma mulher de caráter. Eu vou querer todo dia ser transformado pelo Espírito Santo. Porque o amor do Pai está em mim. E porque eu amo a Deus, porque Ele é o meu Deus. E porque Ele é doce, porque Ele é santo. Não por regras humanas. Porque as regras humanas, elas nos sustentam por um tempo. É como cerquinhas, que na hora que são tiradas, a gente quer fazer tudo aquilo que disseram para nós não fazer. Mas só que o Senhor está te dizendo nesta manhã, deixe que o evangelho verdadeiro entre no seu coração. Não entre nesse evangelho que é troca por troca. Dou uma coisa e Deus te dá outra. Não entre nisso. Ame a Deus de todo o seu coração. Obedeça, honra. Essa, com certeza, é o ponto crucial da conversão genuína. Eu entender que eu amo a Deus porque Ele é amor, porque Ele me amou primeiro. E quem muito ama, mais ama. Aliás, quem muito foi amado, quem muito foi perdoado, mais ama, mais vai perdoar, mais vai querer ser parecido com Ele. Paulo era um apóstolo, que significa que foi enviado pelo próprio Jesus. Ele usava essa autoridade dada por Deus para exortar e confrontar esses homens que pregavam um evangelho que não era verdadeiro. Isso nos lembra que em nossos dias, infelizmente, tem pessoas assim, que se deixam levar por qualquer vento de doutrina. Talvez nessa manhã você está meio perdido, sem saber o que pensar. Corra para esse evangelho verdadeiro. Corra, mergulhe na palavra. Busque, peça para o Espírito Santo te ajudar. O evangelho que está lá ensinado, que o Senhor Jesus deixou para que a gente aprendesse. Ele chamou os apóstolos para que nos ensinasse até hoje. Ele deixou o seu próprio evangelho para que esse evangelho nos transforme. Não deixe ser guiado por coisas diferentes daquilo que o evangelho fale. Permaneça escondido dentro do coração do Pai. Porque o evangelho diferente daquele que Jesus mandou os apóstolos pregar, estão batendo na nossa porta todos os dias. Eles impunham regras, falam que a gente tem que fazer isso ou aquilo. Eles dizem que de repente nós dando isso, Jesus vai nos dar aquilo. Mas a gente sabe que isso não é uma verdade. Lá no seu coração você tem convicção que isso não é verdade. Então deixe nesta manhã a verdade do verdadeiro evangelho limpar o seu coração e transformar. Porque a graça, somente a graça de Deus nos é suficiente. Aleluia. A gente foi aceito, resgatado por esse amor lá na cruz. Não existe nada mais que possamos fazer que mudará o que Ele fez por nós. Então Paulo escreve umas cartas meio iradas a esses ministros. Puxa as orelhas dele mesmo com firmeza. Uau, que coragem, que ousadia. Mas por que ele fazia tudo isso? Porque ele era autorizado pelo próprio Jesus. Então, saiba que o Senhor tem derramado sobre nós a sua graça, o seu amor. E vem sobre nós nessa manhã um discernimento do que é verdadeiro e do que é falso. Não deixe que venham falsas doutrinas, regras humanas e te roubem do verdadeiro evangelho. Amém? Deus te abençoe.